Bom, nesse vídeo nós vamos mostrar aqui o antes e depois do tanque. Tanque 4 aqui, tanque 5, quer dizer, depois de estar tudo empedrado aí. Você que vai chegando aqui na live, vai dizendo de que cidade que você é, né? Para que a gente possamos conversando enquanto o pessoal vai entrando na live aqui. Para verificar como é que está o sinal. Vamos posicionando aqui. Para verificar aí você que está chegando ali. Nós vamos falar sobre peixe, nós vamos falar sobre parasitas também, né? Como acabar com os parasitas? Licença, licença. É uma pergunta interessante e não é tão simples assim. Toda quem trabalha com a produção de tilápias, a gente foi vendo que todo produtor tem que acabar evoluindo de uma forma ou do outra. Ele se obriga, né? Por não ter como não. Né? Por exemplo, se você não evoluir, não aprender alguma coisa nova, você vai acabar tendo problemas, vai ter mais mortalidades, vai ter desafios depois lá na frente e te causa prejuízo. E com isso a gente acaba se evoluindo. Então nós tivemos, se voltar uns anos atrás ali, desafios com Francisella, Streptococcus, né, com bactérias e acabamos resolvendo esse problema, né? E vai surgindo outros. Então hoje começa a se surgir o problema de mais parasitas, os produtores estão vendo, né? Acabam entrando em contato conosco e verifica, fala, Lucas, eu tenho lá um tanque com a mesma densidade, 2 tanques, tudo igual, e um tanque eu estou vendo que já não está comendo. Eu já estou vendo que ele já está com 150 gramas a menos comparado ao outro, e foi alojado juntos, né? Daí começa a entender, pô, mas o que tem a diferença, né? Água, amônia, nitrito, dureza em carbonato, tudo a mesma coisa, tudo igual, né? Aí a gente começa a ver que um tanque para o outro vai ter suas particularidades. Às vezes, entradas de água, eu comentei com os produtores, vê se tua água não está passando por grama, algo verde, né? Que a gente às vezes não é 100% canalizado, é só uma parte canalizada, né? E a outra parte fala assim, não, vamos, deixa na grama, vai escorrendo aqui. E aí começa a dar problema, né? O tanque de cima não tem problema e o tanque de baixo tem, mas pô, a água é a mesma. Sai daqui, anda, vamos falar assim, 20 metros e o que acontece? Às vezes só pelo fato de você passar pela grama. Porque quando você tem gado de corte, você entende que tem parasitas, né? Então, certas épocas do ano eles sobem na pastagem e nem é feito discriminado. Existem épocas mais certeiras para ter um controle parasitário na criação de gado de corte. A tilápia também vai acontecer isso. Então é algo muito novo ainda que você está vendo, tá? A gente está vendo, não só você, eu também estou aprendendo. E cada ano a gente já reforça, já faz muitos anos, faz uns 3 anos atrás provavelmente a gente já estava passando, falando sobre isso. Só que era uma incidência que não causava tanto prejuízo. Vou falar assim, você via uma ingestão menos de aeração, você via que ela ainda desenvolvia, mas conseguia entregar o lote. Hoje a incidência está ficando tão forte, né? Tão forte que acaba surgindo outros parasitas, né? Mais conhecido que nem hexamitas, buraco da cabeça, que ataca bastante a tilápia, que causa prejuízo. Vamos falar assim, prejuízo por quê? Porque ela inibe a tilápia de comer e causa uma inflamação na cabeça e na coluna dela, e com isso começa a mortalidade. E essa tilápia, imagina se ela tiver, mesmo que se você recuperar ela, acabar recuperando, não vai ter uso comercial, porque ela acabou estragando todo o filé, porque justo ataca a coluna e vai do começo ao fim do peixe. Então, um peixe que atacou, mesmo que sobrevive no tratamento, você ainda assim vai ter um prejuízo que o frigorífico vai descartar o filé, porque é uma inflamação. Então, é outros casos que está acontecendo. E o que a gente está entendendo com todo esse processo? A gente está entendendo, por exemplo, que tem muita coisa para ser feito na água, muita coisa para ser feito na água. Além de jogar bactérias, enzimas ou prebióticos, né? Prebiótico, probiótico ou enzimas na água diretamente, a gente tem que entender que a água é uma esponja. Em certos momentos a gente está descobrindo, a gente já ouvia falar, mas talvez por nunca ter problemas sérios e nunca precisar chegar a esse estudo, né? A gente está vendo ali, conversando com os amigos, pessoas estão compartilhando de outros estados, que antigamente era muito normal, o uso, por exemplo, de calcário por causa de quebrar a água. Falava-se muito isso, né? Em quebrar a água, e deixar a água
mais mole, né? Aí você fala assim, mas como vai quebrar a água? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre quebrar a água, né? Então se você tiver alguma dúvida, vai fazendo pergunta aqui. O objetivo da live sempre é esse, né? Você que está assistindo essa live, esse vídeo ali, fazer a pergunta ali ao vivo para a gente poder responder e saber quais são os seus maiores desafios. Enquanto você que está acompanhando nós não faz a pergunta, a gente vai falando o que a gente está fazendo aqui no sítio, né? Aqui na nossa piscicultura. Então, por exemplo, aqui você vê que a gente acabou empedrando, teve uma limpeza. Então você vai ver que, se pegar olhar no feed, se quiser olhar outra live, que a gente explicou profundidade, fizeram perguntas sobre profundidade do tanque, tanque raso, tanque fundo, fica meio na dúvida. Fizemos também, mostramos dados, mostrando que tanque raso esfria muito mais rápido, às vezes chega a dar 3 graus de diferença num tanque raso, então é muito rápido o processo, tá? A ocorrer isso aí. A gente também consegue falar sobre empedramento, né? A gente acaba empedrando melhor na comporta, né? Que é o maior desgaste. A gente vai fazer um teste com as pedrinhas aqui, mas a gente sabe que essas pedrinhas aqui, elas vão decorrer para baixo, né? Então elas vão rolando para baixo, a chapa vai mexendo, ela vai dando erosão e vai indo, comparado às pedras maiores que a gente fala orachão, né? Essas pedras arachão comparado a brita 2, né? Então você vai ver a pedra arachão, muito difícil vai se locomover, vamos falar assim, comparado a brita 2. Mas a gente vê, fica fascinado pela beleza que fica a brita 2, né? Fica muito bonito, fica aparentemente melhor, né? Mas tem que ver qual que funciona, tá? A gente sabe que é o orachão que vai ficar por causa das pedras mais duras, né? E tem as consequências. Quais são as consequências, Lucas, de você empedrar o tanque? Tá? Já vou avisando, isso é fato que acontece. Primeira coisa, diminui muito a erosão, praticamente zera ela, né? Praticamente zera a erosão. Então, ou seja, quando vai ter o dejeto da tilápia no meio do tanque, que vocês acompanhar o vídeo, vocês verem que a gente acabou fazendo a limpeza, vai diminuir essa massa. Por quê? Porque muito daquela massa tinha muita terra, que era do barranco, que fuçou, e o aerador chafariz e vai trazendo. Bioremediadores, se tiver tudo empedrado, vai funcionar melhor. Tá? Daí, o que é o bioremediador? É aquele que vai consumir o dejeto da tilápia, né? Então, antigamente, usado muito camarão, trouxeram para cá em certas questões de tanque, como aqui, tanque escavado não funciona muito bem, né? Por causa da terra, a erosão, né? Em tanque que é mais arenoso, que não ocorre tanta erosão, você vai ver que o tanque não suja praticamente nada. Isso que a gente percebeu lá em cima, né? Que é tudo empedrado, né? Então diminui-se muito. Mas tem que acabar limpando também, mas é uma limpeza mais rápida porque o volume é menos, ou seja, é só a merda da tilápia quase, e não tem terra. Aqui é mais terra do que merda de tilápia que foi tirada. Tá? Pra vocês entenderem. Qual que é outra coisa certa que vai acontecer aqui? Sanguessuga, tá? Então, quando se põe em pedra, se você pegar, acabar olhando, você vai ver que, por exemplo, ali, vou pedir pro cameraman olhar, mirar a câmera aqui, o que acontece? Sempre vai ocorrer uns espaços, né? Vai estar um espaço entre meio, tá? E ali se prolifera muito sanguessuga, tá? Então, geralmente, quem empedrou nos rachão aqui, maior incidência de sanguessuga nas épocas de parasitas. Então, o que é sanguessuga? Você vai pôr o teu pezinho aqui e vai grudar o sanguessuga aí. É isso que acontece quando empedra. Então, por isso que a gente ficou meio relutando um pouco. Mas daí o que está acontecendo? Está acontecendo outros tipos de parasita igual no tanque, então não vai mudar nada. Ah, não vai ter tanto sanguessuga, mas vai ter outros parasitas. Então a gente está vendo, está descobrindo, né? Porque a própria tilápia é capaz de comer o sanguessuga. Só que se ele está preso, se ele tem onde se esconder, ele tem esconderijo, ele se multiplica muito, né? Não é que no tanque que não tiver pedra não vai dar sanguessuga, dá igual. Só que a quantidade é menos comparado com que é empedrado, né? Então o que você pode fazer? Um dos peixes que a gente sabe que acaba comendo e é mais agressivo, né, nessa parte ali é o pacu, tá? Então põe uns pacuzinhos junto para controlar a questão de sanguessuga no tanque. É a coisa que a gente percebe que vai fazer esse ano. Põe uns pacuzinhos ali junto com a tilápia já para isso. Aí você vai poder pôr uns dourados, né, ou uns lambari. Lá no tanque de cima, que foi entregue lá,
nós tínhamos posto 50 dourado e 100 traíra, e deu desova igual, deu bastante desova, praticamente a mesma coisa que do tanque 3 ali, que não tinha nada. Então depende da época que você pegar, ponhar o dourado, o tamanho, tudo isso acaba influenciando, tá? Então até ele crescer, até ele comer, quando a incidência é muito grande, ajuda, mas nunca vai chegar assim ao ponto assim de resolver o problema. Resolver no sentido assim, pô, lá eu tirei 100 kg de desova só, o outro eu tirei 1 tonelada de desova, sabe? Essa diferença exorbitante não aconteceu, tá? Tinha bastante desova lá. Mas a gente nunca vai saber, por exemplo, se não tivesse posto, não ia ter muito mais. Mas a tendência é ter controlado, mas entendo que não vai, se o lote vem com problema de sexagem, né? Essa tilápia, o alivínio já vem com problema de sexagem, vai dar problema igual de desova, tá? Você vai conseguir controlar um pouco, mas não vai resolver o problema. Isso que eu quero dizer ali com vocês. Então, por exemplo, numa Brita 2, a tendência para sanguessuga se esconder alguma coisa é um pouquinho menor. Você vai ver que não tem muito esconderijo, mas não que não tenha também, né? Então a tendência. A única tendência é que a tilápia ela vai fuçando, ó, ela consegue fazer o movimento aqui. O que vai acontecer é isso aqui. Ela vai fazer o ninho dela aqui. Então ela consegue se movimentar as pernas. Isso imagina com a perna aqui, fazendo assim lentamente consigo, né? Agora você imagina a tilápia mexer essa pedra aqui, né? Ela não vai conseguir. Então a gente, só para vocês, se tiver uma dúvida em qual pedra colocar, a gente sempre indicamos rachão ali, por causa disso aí, tá bom? Se tiver perguntas, fica à vontade em fazer, né? E eu vou tomando chimarrão. Outra coisa interessante para vocês, para nós, na verdade, para nós começar a entender, né? São coisas, já estamos anos na piscicultura, trazendo inovação ali para você que acompanha nosso canal, para que você compre o curso, quem compra a consultoria conosco. Mas é sempre bom mostrar, ó. Esse tanque, eu ponhei um pouco de água, parei para mostrar como é que ficou empedrado, senão ele ia estar cheio, né? Então o que eu fiz? Eu só peguei água crua, que a gente fala, não peguei nenhuma água, nenhum tanque que tem peixe. Então só peguei um pouquinho a água do rio aqui, só ponhei um pouquinho, tá? E olha o que acontece. A água é totalmente limpa, transparente na hora que eu coloquei ela, tá? Limpinha, não tinha chovido ainda, né? Na hora que eu fechei ali, coloquei. Agora eu quero que vocês me expliquem, né? Brincadeira ali, mas tenta vocês imaginar. Se eu ponho uma água totalmente transparente, por que agora ela tá essa cor de barro? Por que você acha que ela tá com essa cor de barro? Ah, passou o Sirius ali, andou por tudo e sujou? O que vocês acham aí? Eu falo, o Sirius passou, mas foi aqui assim, ó, daqui até ali. Não foi lá atrás. Então você ia ver a sujeira só aqui. Não ia ver lá, né, quando suja. O que isso nos mostra? Mostra que tem sólido em suspensão. Está funcionando a sonda automática, fazer a agitação da água, está funcionando lá, conexão tilápias. O que mostra para nós? Que isso é um sistema de vida, assim, né? Então ali, quem que faz o sólido entrar em suspensão se não tem um aerador ligado? Vamos falar, não tem animal passando em hora. Foi introduzida a água pelas pedras, então ela entrou levemente, não foi agitada, ela simplesmente deu um nível e sujou. E agora, por que você acha que fica barento? Então quando você limpar seu tanque, empedrar seu tanque, e você estava acostumado a encher seu tanque com uma água de um rio, alguma coisa assim, e lá sempre ficava verde, esse é um tanque provavelmente que você vai ter um desafio para você, né? Se você é acostumado a só pôr a água crua. Então qual é o objetivo aqui? Mostrar para vocês que o ambiente se adapta. Aqui está adaptado. É o melhor para tilápia? Com certeza não. Essa água aqui é a melhor coisa para parasita. Tendência de dar mais parasita. Por quê? Porque já não é boa para tilápia, então ela já sente mais estresse com essa água, então ela baixa a imunidade e se fixa mais parasita, tá? Então você vai vendo essa diferença. Daí, o que acontece quando você limpa o tanque? Você tem que estar ligado a isso. Quando você passa 2, 3 anos sem limpar, geralmente assim, se eu não tivesse limpado o tanque, só tivesse empedrado aqui e deixado a massa ali, ia estar tudo verdinho essa água. Mas o que aconteceu? A gente tirou toda a questão e veio a água crua. A água crua quer dizer o seguinte, ela está cheia de espaço.
O que é uma água mais ou menos crua? Ela não tem muitas bactérias, está lá, e vem aqui e se prolifera o que é o ambiente proporciona. Então o que aconteceu aqui é uma água ruim para tilápia. Então no seu tanque você tem que ter esse cuidado, tá? Por isso que a gente, por exemplo, é só pegar, abrir aquele cano PVC lá, largar um pouquinho da água do tanque onde é que já tem tilápia, onde é que não é mais água crua, onde é que já tem uma produção, onde é que já está estável, fitoplâncton, zooplâncton, já está o ecossistema funcionando. Nós pegar, trazer para cá um pouquinho, você vai ver que a água vai esverdear e vai dar inoculação. Lucas, eu não tenho tanques de cima, ou eu tenho medo de usar por causa de doenças de cima que vai vir para baixo. Então nessa propriedade a gente tem interligado todos os tanques. E eu falo uma coisa para você. Mesmo reutilizando a água, tem tanque, por exemplo, que dá doença e outro não. O outro não tem doença, esse tem doença e outro não. E a água vem nesse sentido, né? Ou pode dar doença de cima, esse não, e o de baixo também não. Então a doença em si não está ligado por transmissão só via água, tá? No ambiente, como é que está do teu tanque, como é que está a flora do seu tanque. Se a tua flora do seu tanque, se as bactérias estão em equilíbrio, tudo, dificilmente, mesmo trazendo uma água, que vai trazer doença, tá? Mas o parasita, aí muda um pouco a história, porque a gente já tem essa experiência. Se pega a água do rio, a gente já sabe que em poucos dias, peixe já reduz o consumo, a gente já sabe que entrou parasitas, né? Então vamos dar essa semana passada, produtores começaram a entrar em contato falando sobre parasita, o peixe parou de comer. Então a gente divulga aqui o máximo para você estudar essa parte, para você entender que tem protocolos já, né? Não são disseminados como cal e sal, né? Mas já existem protocolos para se fazer, para discriminar. E aí qual que funciona? Você vai ter que testar. Tem muitos princípios ativos, tá? Então como é uma coisa nova, você vai ter que testar. Não tem o que fazer, porque aqui funciona e lá não. É a mesma coisa, por exemplo, como é que eu vou dizer? Seria como você ter problema de amargoso e você passar Roundup. Tem regiões que o Roundup até controla o amargoso, na nossa região não controla mais. Tem que ser por exemplo, um Select da vida junto com o Roundup, né? Então na parte de parasitas também vai ter isso, tá? Vem aqui. Sirius! Obedecer nada, né? Tem pergunta? Hoje tá tranquila a live hoje de segunda, né? Ninguém falou nada da água de terra? Não estão animados aí, né? Então é um teste simples que você pode fazer para você entender a biologia do seu tanque, a biologia do que se abastece seu tanque, tudo tá ligado ali. Ah, vou usar um bioremediador, quer testar se deixar a água verde? Agora é a hora é essa. Ah, vou usar um probiótico, agora é essa. Ah, vou usar uma enzima, agora é a hora antes de alojar. O que eu não posso fazer, por exemplo, numa água dessa, pegar e alojar, tá? Então não tem como pegar e fazer um alojamento. Se você pegar e alojar numa água assim, e teu juvenil vindo uma água bem adubada, bem concentrada, trazer para cá, é certo que vai fungar, é certo que vai acontecer um monte de coisa. O pH aqui deve estar 6,5, tá? Deve estar bem ácido. Geralmente quando a água turva assim, ela fica ácida, tá? Então é normal isso. Daí você vai começar a entender por que o pH a gente nunca vai trabalhar com pH neutro, sempre vai estar um pouquinho acima, 7,5. Por quê? A biologia que faz bem para a tilápia é pH levemente alcalino, né? E para alcalino não é ácido. Se você ficar em 7, então você corre risco de ficar logo ácido. Se ficar em 7,5, se cair um pouquinho, você ainda está alcalino, né? Até chegar ao neutro, que a gente fala. Então tem esses macetes para você cuidar. Lucas, como é que eu faço para baixar o pH do tanque? Nunca me preocupei com isso, tá? Vou falar bem sincero. A única coisa que eu sempre me preocupei é em aumentar o pH. Baixar não, tá? Por quê? Às vezes você vai fazer análise, o pH está 8, você fala, meu Deus, o pH está muito alto. Se der 1 ppm de amônia, vai morrer tudo peixe. Não, não vai morrer. Basta você deixar o areador ligado. Só isso, amônia um pouquinho alta, deixa o areador ligado. Nitrito um pouquinho alto, deixa o areador ligado. É simples, é assim que funciona, né? Agora, por exemplo, quebrar água. Deixa
Fica aí, deixa aí. Pera aí. Ilustrar um pouquinho. Talvez eu mostrando, vocês vão, talvez vão lembrar. Eu lembro da minha infância. Eu lembro quando a gente ponhava a esponja, essa bem surrada aqui, no banheiro. E tinha aquela suporte da esponja e ela não saía água. Ela não era... tinha a esponja e o sabonete. Não sei se vocês passaram por essa época. Eu passei por essa época, ou o sabão na verdade, né? Então se a gente não limpava a esponja e deixava para outro dia, ela ficava com aquela gosma, ela ficava fechada assim, você depois não conseguia mais limpar ela. Vocês lembram disso? Tá? O que é uma água? Vamos falar assim, não é água, não achei assim um nome mais apropriado, mas uma água dura, né, que a gente tem que falar assim, tem que quebrar, seria mais ou menos que nem aquela esponja. Por quê? Você podia pôr ela debaixo do chuveiro, né, ou na hora de lavar a mão, dependendo do que tinha. Você fazia esse movimento e não saía água, ficava aquela gosma lá dentro. Você tentava limpar e não saía, e não saía. Isso é quando a tua água estiver dura, né? Ou seja, a água do seu tanque está dura. O que acontece? Muitos produtos que você colocar no teu tanque não vai funcionar como deveria. Então vai reduzir muita eficiência. Por quê? Porque a água é uma esponja. Isso vocês têm que tentar imaginar. A água, ela é uma esponja. Tem muita coisa que gruda nela. Boa, ruim, tudo que você imaginar. E se ela está dura, você joga produtos para melhorar a água, ela não vai conseguir absorver. Um pouco você sabe, você lembra que isso, um pouquinho sim, mas não comparado a uma esponja seca. Quando você pega e quebra a água, na verdade você pegou e conseguiu limpar a esponja, que seria a água, e abrir os poros novamente. Então o que vai fazer? O que tiver aqui, depende de como você trabalhar, vamos dizer que tem uma bactéria que está na água que é ruim. E você introduz bactérias benéficas, né, os cereveus da vida, subtilis, e tem a Streptococcus e a Francisella aqui nessa esponja, que é na água, que está em movimentação, ela tira do ambiente e tira da colônia, vamos falar assim, e vai limpando. Então introduziu-se bactérias benéficas nessa esponja e ficou trocando. Tá? A parte de oxigenação também, pelo que eu estudei, melhora também por causa disso. Então se a água está muito dura, a própria molécula de oxigênio não consegue grudar nessa esponja, então ela oxida mais rapidamente. Aí você quebrando a água, você vai perceber até melhora na questão de oxigenação do seu tanque. E produtos que você acabava usando e não funcionava e acaba funcionando de novo. Então a gente está percebendo isso. Só não sei te dizer, ainda de uma forma simples e prática, como saber que a água está dura, que eu tenho que quebrar ela. Isso que é uma questão interessante. Eu acho que toda a água praticamente ela é dura depois do movimento, né? Pela questão que ela vai se fechando. Tá? Você vai introduzindo cal virgem, cal hidratado, vai sumindo dureza em carbonato, então ela vai acabando se fechando. Então você vai ter que, provavelmente assim, uma vez por semana, vai ter que jogar produtos para quebrar a água, tá? Para melhorar a eficiência. É obrigatório? Não, né? Mas aí o que a gente está trazendo essa informação? Para você estudar um pouco também essa parte, nós estamos estudando essa parte assim, né? A informação veio para nós, e daí a gente está vendo, estudando, e como saber. Uma coisa que a gente percebeu quando a gente quebra a água, por exemplo, ela fica verde mais rapidamente, mas por quê? Porque limpou a esponja, então se qualquer produto que você coloca, ela fica verde mais rapidamente, tá? Então tem esses desafios que a gente está percebendo que talvez está interligado com o uso do cal, por exemplo. Cal hidratado, cal virgem, faz a água ficar mais dura com o tempo pelo uso constante. Faz mal para o peixe? Água dura não é que faz mal para o peixe, mas ele acaba atrapalhando toda a microbiota do sistema. Então, indiferentemente, a tilápia acaba sofrendo. Por exemplo, tanques que nunca tinha problema de amônia e nitrito, começa a ter muito problema. Problema de falta de oxigenação começa a ter também com o passar do tempo. Então você vai começar a observar, faz sentido, esse tanque não tinha problema, estou fazendo o mesmo manejo e depende do ano começa a dar mais problema, né? O mesmo manejo não, né? Mas houve umas mudanças e você vai vendo. E daí o que acontece? Potencializar os produtos que você já usava. Né? Então, por exemplo, o antiparasitário que você vai jogar num tanque, se a água estiver dura, ela não vai se dispersar tão bem. Tá? O antiparasitário, comparado o que se você tiver uma água mole. Né?
ou seja, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então a nossa querida água aqui da Chilapa está ficando dura também, e a própria água. Não adianta pôr a água nova que não vai ficar mole não, tá? Essa é a questão que a gente percebe ali. É um carniceiro. Isso faz o peixe voltar a nadar, né? O peixe voltou a nadar? Diga. Bom dia, Lucas. Fala mais do uso do calcário, o Eloy. Então, como a gente está em estudo, daí a gente não pode falar muita coisa, né? Mas o que o pessoal está fazendo? Usando mais calcário, né? Voltando a usar o calcário por causa de quebrar a água. Mas o calcário te dá outros benefícios, né? O magnésio, né? Mas assim, pensando na escala de trabalho, como já está difícil mão de obra, essas coisas, às vezes é melhor você jogar um produto que quebre a água, porque assim, o que a gente percebe? Se a água está bem, tudo certinho, a própria matéria orgânica, ela entra em ciclo e a dureza sobe, os minerais sobem, tudo fica bom, né? E a gente realmente não se tocou, e às vezes o problema daquele tanque, por exemplo, tanque 2, sempre falei, o tanque 2 é um desafio, sempre é aquela coisa, a água vira muito rápido, sabe aquele tanque que a água vira muito rápido, ou seja, ela estava verdinha e de repente já ficou assim, ficou 2, 3 dias nublado e eu tratei um pouquinho a mais e já ficou assim, então talvez esse tanque a gente tem que fazer o teste, né, para deixar a água mais mole, mais molinha, daí talvez acontece que é isso o nosso desafio, né? Você usa produtos e só que a água está muito dura e você tem que quebrar ela, ou seja, tem que fazer a esponja voltar a funcionar. Qual que é o segredo da água? Né? É a troca. Se você estudar microbiologia, ela fica trocando. Né? Então qual que é o segredo da água? É pegar essa esponja e ela tem que ter água. Ó, e vai ocorrer a troca. Esse é o segredo. Mas imagina aquela esponja melequenta lá, aquela gosma lá dentro, não ocorre essa troca. Então o que está dentro, o que está fora, e não ocorre. E quem ganhou a corrida lá dentro, vou falar assim, ficou. E aí não é muito bom para outros produtos que usar. Então, esse que a gente está vendo. Calcário, então pessoal, o que o pessoal está fazendo? Na nossa região, jogando nas beiradas, tá? Por que não jogar antes? Por exemplo, podia ter jogado calcário aqui no fundo. Pode, né? Mas não joga tudo no fundo, joga na beirada também. Porque, ó, se o teu tanque não for empedrado, mesmo que for, a tendência é que o sólido vá para o fundo, que vá fechar o calcário. E como a gente produz pouca tilápia ali, né, 10 peixes por metro, então dá pouca matéria orgânica por dia, então logo fica mascamado. Então o calcário para de largar para a água, ele começa a ajudar o solo. Quando você joga na beirada, você está falando assim, vamos falar assim, ó, eu tenho magnésio, tenho cálcio na beirada. E ele vai se dissolvendo, ele vai fazendo as trocas, mas não tem nada sólido que vá tampando essa troca. Então ela sempre está em contato com a água direto, vamos falar assim para você entender. Então por isso que se jogar na lateral, né, se você quer deixar a água mais mole, né, é melhor do que só jogar no fundo. Então por isso que aconteceu com o tempo. A gente foi e falou assim, não, eu jogava calcário no fundo e não resolve o problema. Né? Uma por causa de renovação, essas coisas assim, exagerada na época também, né? E agora a gente vê, não, quer jogar calcário, a pessoa já indica pela lateral, porque entendeu que ela tem que, demora para fazer o efeito, então você pode usar ele, né? Mas sabendo assim, esse é gradativo, cal virgem é imediato, ou cal hidratado é imediato, assim, em 1 hora já faz efeitos, você tá doido. E o calcário de repente é 30 dias, 60 dias, né? Depende da água. Então o que a gente está estudando? Às vezes em vez de ficar jogando calcário, que a gente já produz peixe aqui, que nem esse ano bateu 14 kg por metro em 11 meses, e sem calcário. A pergunta é, vou jogar calcário? Talvez melhora? E se eu tiver um produto que jogo, quebra a água 1 vez por semana e não precisa usar calcário, e vai dar o mesmo custo, né, do calcário, e com ainda, vamos falar assim, mão de obra reduzida, tipo, ser 700 ml aí por hectare, por semana. O que você quer? Quer jogar 100 gramas, 200 gramas de calcário por metro quadrado, cada 2 meses? Então tem que ver isso aí, né?
Então a gente está estudando isso aí. E todo estudo demora um pouco, tá? Mas assim, Lucas, eu quero usar calcário. Não tem problema. A única indicação é espalhe pelo redor. Até fica até mais fácil com o caminhão, né? Que espalha na lavoura, já fecha ele e já joga só na lateral, em vez de entrar no meio. Então o pessoal está fazendo isso. Facilita muito o trabalho, então, né? Antes de fechar o tanque ou depois que a água tá cheio, né? A única coisa eu ia falar para deixar tudo desligado, para o calcário quando bater assim já cair e decantar certinho na taipa, né? No baranco aqui, não com a água entrando em rotação, porque senão você vai pegar, vai puxar tudo e vai jogar tudo para o meio. A única indicação, tá? Quanto que saiu para colocar pedra na beira do açude? Vai depender a grossura. E depende aqui para nós, assim, a pedra é barata. O frete é caro. O frete sai mais caro que a pedra, tá? Aqui na nossa região aqui. Mas o que eu vou dizer para você? Ó, lá foi uma carga, hein? É para ser 10 cúbicos, mas calcula 9 cúbicos. Então, lá foi uma carga. Aqui foi 2 cargas, mas aqui era por causa... Vira a câmera ali pra cá. Então ali foi 2 cargas, mas foi exagerado, foi feito mais grosso, com porta, né? Aí foi jogado 2 cargas, né? Mas tu vê assim, com uma carga, 9 cúbicos de pedra, você faz ali 1,5 m de baranco. Aí você faz praticamente assim, 1,5 m de pedra, tu faz em torno de uns 20 metros, mais ou menos, bem caprichadinho, tá? Então para você ter uma noção. Precisa fazer até o fundo? Não, né? Porque aqui depende do terreno também, né? Mas que nem aqui, nesse caso, esse terreno aqui, fizesse até aqui para cima, tava 100%, porque aqui já é um tanque velho. Se for um tanque novo, recém-construído, aí, meu filho, faz até que nem aqui, ó. Aquelas pedras lá tem que descer mais para baixo ainda, mais 1 metro pelo menos, se for tanque novo. Porque senão lá a água vai comer e a tilápia vai comer. Depois que ficou duro, né? E ninguém pediu por que eu não punhei pedra lá ao redor. Aí fala, mas Lucas só fez uma parte, faltou. Lá ia dar uma carga, né? Pelo nível de água lá, uma carga ia fechar, né? Mas é que lá já é laje, né? Só tá parecendo terra porque a gente fez o acesso para cima lá, cavocou. Tinha um acesso, mas daí já enchemos mais o tanque, daí transbordou para cima. Então nós fizemos acesso lá em cima, então a terra escorreu para baixo. Mas você vai ver que tem laje, né? Então ali já é duro, não tem por que pôr a pedra, né? Só essa parte aqui que era mole que deu transtorno para nós. E a gente sabe que vai comer mais um pouquinho baranco lá. É isso que a gente quer que come ainda, né? Come mais esse pouquinho assim, aí vai ficar bonito, vai ficar que nem aqui, ó. Vai ficar no próximo lote vai ficar assim, chique. Aí a pedra vai fechar que nem isso aqui. Aí vai ficar top, tá? Então, por exemplo, Mato Grosso usa muito calcário para recuperar a água. Em produção de pintado a gente atende lá, produtor. Então também tem esse desafio, ó. Do nada a água fica turva. Só que lá tem temperatura, a água é um pouco diferente e erou um pouco, a água fica leitosa, que a gente fala. Ela vira e se jogar depende de calcário demais, ela fica pior, fica um baro branco, né? Isso aqui é um baro meio que marãozinho, claro. Lá fica uma coisa meleca. E o oxigênio para de produzir. Então tem desafio lá, né? Até passei pro meu amigo lá que faz consultoria para ele fazer um teste do produto. Daí vamos ver se ele retornar. Que ali é a hora também de testar, né? Qual que é o desafio? Nunca vai ser de imediato. Então não vai ser assim, apliquei hoje, amanhã vai estar verde a água, né? Não é assim que funciona. Tudo que é natural e não é agressivo, vou falar assim, demora um pouquinho. Então às vezes vai demorar uma semana. É que nem, por exemplo, aqui. Eu quero fazer essa água verde rapidamente. A forma mais rápida é pegar milhares de litros do tanque de cima, jogar para cá, pronto. Questão de 2 dias está verde. Mas se você quer recuperar uma água e você não tem esse acesso, aí você vai ter os protocolos. Esse ano a gente não dá para nem falar quase que é vender, né? Tá difícil que o Oeste do Paraná. Se você olhar o preço CPEA sempre para baixo aqui, porque tem muita produção, né? E tem muito peixe. Então a gente a gente fechou, na verdade, que vendemos a 6,50, mas já tinha fechado uns 45 dias atrás, né? Então a gente já fechou e daí foi carregando, né? A 6,50. É pagamento à vista, tá? Então é pouco, faz parte, mas se você
vamos falar, se ficar preso ao preço, de repente vai demorar, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, talvez 3 meses o preço sobe. Vai acabar o peixe, né? Assim a gente espera, tá? Só que ficar 3 meses arriscando, inverno, peixe já está com 11 meses, para mim isso já é demais, já é tempo de lote demais, para mim não faz sentido, começa a dar prejuízo, tá? Mesmo que no inverno gasta pouca energia elétrica e tal, pouca ração, mas corre risco de temperatura. Esse ano o inverno tá bom, em sentidos assim, tá quente já, fica um pouco frio, baixa para 13 graus, daí poucos dias já está em 17 graus, né, que a gente está acompanhando. Só que a tilápia sofre, que nem nós, pô, hoje tá frio, amanhã tá quente, hoje tá frio, tá quente, então é muito fácil dar problema em peixe gordo, doenças, né? Então tem essa questão ali, né, Sirius? Pegou ali. Pode aplicar cal virgem para subir a dureza sem aplicar sal? Sim, toda a vida. Cal virgem, cal hidratado, mas vai subir a dureza em carbonato, KH, não a dureza total. Tem que cuidar isso aí, né? Então a gente sempre usa, né? Por exemplo aqui, vamos falar como é que nós vamos fazer aqui, talvez para tirar umas dúvidas, né? Tanque cheio, posso fazer a transferência do juvenil para cá. Nós não ia deixar água verde, nós ia fazer inoculação, mas se nós não tivesse como inocular, deixar água verde de forma fácil assim, que é só puxar o cano lá e inocular, nós ia pegar um material esterco de gado e aplicar o esterco de gado no tanque, seco, molhado, líquido, o que você tiver, tá? No nosso caso aí teria um vizinho ali para cima, nós temos um estoque ali, porque não é muita coisa, geralmente 500 kg por hectare é suficiente para já dar inoculado, né? Agora o que nós ia fazer também, ia quebrar a água primeiro, talvez acelerar o processo, quebrar a água, tratar a água, alojaria o juvenil com temperatura, tendências assim maravilhosas, faria protocolo de cal e sal, né, o cal virgem no caso ali, para subir a dureza em carbonato e também para deixar a tilápia limpa, o juvenil, tá? Então a gente não ia jogar o cal antes de fazer o alojamento, tá? É essa a questão. Nós não ia aplicar um antiparasitário para depois chegar aqui, não. Nós deixa no tanque e ia fazer a aplicação de cal, o sal e o antiparasitário um dia depois, no máximo transferência, ou 2 dias depois, depende do clima, como é que tá. Para você entender o protocolo, não faz sentido. A única coisa que lá no outro tanque nós ia pegar, aplicar o sal 12 horas antes de fazer a transferência. Uma que não ia secar o tanque lá e outra para deixar eles mais ativos, mais vivos. Então a gente já fez teste, refiz teste de novo. 12 horas antes de movimentação, né? Você aplicar sal evita muita mortalidade quando você não termina, não sai com o tanque. Nem o tanque ali de cima, o 4, a gente só pegou 4 toneladas dele. Então o que aconteceu? Mortalidade diminuiu muito comparado ao tanque 1. O tanque 1 não fiz muita coisa a primeira vez. Ah, deixa, foi. Vamos ver se isso não funciona, vou falar assim, não funciona. E morreu um monte de peixe. Na segunda redada que foi dada, já a gente já fez todo o protocolo de novo. Aplicação de sal antes da movimentação, 12 horas. Depois, né, o que ficou na rede, a gente jogou um saco de sal que estava preso na rede para não fungar, porque daí caiu a temperatura para 13 graus, 14 graus. E graças a Deus deu certo. Tá? Então funciona esse protocolo? Funciona. Só que não adianta nada usar todos os protocolos. Imagina o tanque com essa água barenta aqui. Isso aqui não é água para transferir tilápia. Tá? Daí só vou sentar lá. Vamos sentar lá. Quero mostrar uma coisa para vocês. Isso, eles. Querido, né? Enquanto você tiver pergunta, fica à vontade em fazer. A gente tá falando da aplicação de sal. Tomar um gole geladinho. Já tá a temperatura ambiente já. É uma coisa que só vendo para crer. O que vocês têm que entender com o sal, ó, o sal batendo assim, ver se você consegue filmar aqui. E o fundo. Aí fala se dá certo. Coloca a sua mão um pouco mais para cima do fundo. Esse é o copo de Cuba, tá?
Ó, imagine você aplicando sal no seu tanque. Você precisa entender o que acontece quando você joga o sal. Vou dar uma pitada só. Não sei se consegue ver que ficou aqui no fundo. Daí a luz do sol, né? Então beleza, ó. Eu joguei essa pitadinha. Isso é mínimas coisas, mínima grama. Então por isso que a gente fala assim, a dosagem muito exagerada. Vou jogar mais uma pitada aqui. Vou jogar mais uma pitada aqui. Consegue ver o fundo? O melhor seria diluído, tá? Mas entre aplicar e não aplicar. Você entende como, ó, essa distância é curta, né? Então você vai jogando, vai chegar a um limite, né? Só que esse aqui é o sal orgânico ainda. Não é o sal que a gente usa de boi. Por isso que ele está derretendo um pouquinho mais. Mas se usar o outro sal que a gente aplica, faz o teste do seu sal, diferente qual for. Você vai ver que vai dar muito mais aqui embaixo. Ele não é tão solúvel assim, tá? Porque o sal orgânico ele é mais solúvel. Ele não é refinado, tá? Esse aqui é o... Meu Deus, fugiu o nome. Eu sempre chamava o sal. Tem o sal comum, sal marinho. O sal orgânico é o sal marinho que a gente fala. Então ele não passou por todos os processos, ele é mais solúvel. Se tu pegar outro sal, você vai ver. Mas ainda assim você conseguiu ver. Então toda vez que você aplicar sal, você tem que entender qual que era o ideal. Ideal, não sei se você vai conseguir. Ela consegue. Ó, consegue ver que está em suspensão? Consegue ver os negocinhos? Não sei se consegue filmar. Sim, né? Você consegue ver? Ó, isso é o sal que a gente quer, ele está em suspensão. Ele precisa estar em suspensão. Só que isso aqui é uma água com pH de 8,2, água que a gente bebe, né? Ela está levemente, ela está com uns, pior que ela está quente. Dá com uns 25, 26 graus, tá? Mas a água do tanque está 17. Então, vai mais para o fundo ainda, menos diluição. O ideal seria você pegar e diluir o sal toda a vida, tá? No caso do tratamento preventivo. Quando preventivo? Pro frio. Sujou. Não vou fechar. Quando é preventivo, você usa. Sujando a... Meu, ali eu cheio de barro já. Meu Deus do céu. Parece que estou no sítio. Vocês conseguiram ver ali o vídeo? Ai, adoro chuva. Choveu hoje de manhã. Olha a térmica aqui. Parceiro. Então, o que acontece? Sirius, licença. Senta ali na meleca, vai, senta na meleca, você gosta de sentar na meleca. Vai lá caçar o peixe que você tentou ressuscitar, vai lá. Não? Por que eu comecei a falar no vídeo, comecei a falar sobre dureza, quebrar água? É para você entender que até a aplicação de vermífugo nas águas, a gente está percebendo que às vezes faz efeito, às vezes não faz efeito. Uma hora faz, outra hora não faz, né? E daí a gente começa a entender que daí certa época do ano às vezes a água está dura, tá? Depende do que aconteceu com ela. E às vezes vai estar mole, tá? Então a gente está vendo até isso. E aí? Como saber? Então é muito mais barato você quebrar a água e fazer a aplicação de tratamento do que você ficar arriscando. Então é isso que a gente está estudando aqui, a gente está vendo isso, que são coisas novas que já existem, mas não existem protocolos. Então a piscicultura, nessa parte de protocolos, a gente tem que desenvolver. É que nem na agricultura, quando surgiu a amargoso, a buva na verdade, né? Primeiro ano que ela surgiu, e o Roundup não controlou ela, Jesus, você não via soja, você via buva. Você só via buva. Aí a Enxadex valeu a pena, né? E dele Enxadex. Depois foi criando protocolo, usando secante, usando Classic com Roundup, e depois secante, e depois de tantos dias secante de novo. Foi criando protocolo e resolveu, e daí surgiu outros princípios ativos também na época, acho que é o Pacto, uma coisa assim, nome comercial, que controlava a buva, né? Na época da soja. Então existia o milho, então a atrazina controlava na época também. Então na tilápia acontece o mesmo processo, então por isso que você tem que sempre estar ligado e entender. Às vezes eu não vou conseguir liberar todas as informações como a gente gostaria, porque isso aqui é um canal público, então tem coisas que tem que cuidar, né? Uma
por ser pessoas trabalhar de forma indiscriminada, talvez, não querer aprender. O objetivo do canal é mostrar que existem maneiras diferentes de se trabalhar. Então, para daí a pessoa pegar e estudar. Estudar quer dizer assim, já teve esse problema? Ir atrás da informação, né? E vai dando mais certo do que você. Imagina, por exemplo, se o Brasil, por exemplo, não precisasse de receita. Você acha que ia vender antibiótico que nem fosse paracetamol, que nem fosse um antitérmico, analgésico? Né? E aí onde que ia parar? Né? Então na produção da tilápia tem que ter esse controle também, por isso que a gente controla certas coisas, mas no dia que você tiver o problema, você vai lembrar, o Lucas falou que tem a solução, e você vai indo atrás das pessoas certas, do seu técnico, tudo, e vai indo atrás da informação. Então o objetivo é isso, tá? É mostrar para vocês que, essa água aqui não pode alojar, não tem jeito, vamos empedrar o tanque, vai ajudar, vai se pagar. Então, por exemplo, ali foi pedido custo, né? Então vamos dizer, cada carga custa R$500 mais ou menos, né? Então 9, 10 cúbicos de pedra. Então ela dá para 20 metros aí, 1,5 m, então calcula lá, vai dar 30 metros de corrido, para você entender, né? Porque daí você calcula por metro quadrado, né? Então vai dar 30 metros quadrados, depende do cara a máquina vai fazer mais grosso, mais fino, né? Pode ir para 40 metros quadrados, então uma carga, 40 metros quadrados, por exemplo. Teoricamente, se pegasse a espessura dele, 1 metro cúbico daria para 3 metros. Então, por isso que vai bater mais ou menos 30 metros quadrados. Porque você calcula 1 cúbico, só que a pedra ela é muito desuniforme. Aí ela calcula ali 33 centímetros, vamos dizer assim. Daí vai dar. Aí depende muito da pedreira e essas outras coisas assim. Vem pedra muito fina, então vai dar mais volume, menos volume. Pedra muito grossa, ocupa muito volume no cúbico, tá? Então você calcula. Lucas, vale a pena? Vale. Porque se você se eu não empedrasse agora, mais um lote já ia estar, porque agora vai rápido. Come muito rápido barranco, né? Aí pra cá já ia estar aqui. Aí quando vê não tinha mais taipa. Aí tinha que querer fazer toda essa parte. Aí eu tenho que trazer terra. A longo prazo, prejuízo muito grande. Então compensa logo empedrar, né? E fica bonitinho e tal, e vai durar anos. Não que você não vai ter que dar um retoque às vezes. Às vezes você vai ter que fazer um pequeno retoque. Aqui na britadora a gente sabe, né? 2 lotes já vai aí já pega a pedra grossa e empedra ali, né? Então vai ter que dar os retoques. O que com isso a gente impede? A gente impede de matéria orgânica ir para o centro, diminui, não matéria orgânica de terra, e misturar com matéria orgânica, os bioremediadores começam a funcionar melhor, qualidade de água melhora em partes, questão de parasitas, como o sanguessuga surge mais, aí você já vai ter que introduzir um pacuzinho junto, então você já sabe que vai ter que ter isso aqui, então você acaba introduzindo, então já tem soluções naturais para você ir controlando. E cada um tem decisões. Lona, ela estraga, né? Tem a lona aqui embaixo. Nós usamos a lona que tinha, então, essa lona de cortina. Então tá bom. E cada 2, 3 anos você ia ter que trocar ela. Não lembro do custo dela, mas o problema da lona que eu percebo a água atrás dela fica podre, não há circulação, né? Então, porque essa lona ela penetra, né? E mesmo que se for usar a lona de impermeável, geomembrana, se der um furo e furar água por trás e ficar lá, ela apodrece. Aí vira um córrego, aí começa a surgir mais doenças. Então, é muito mais fácil também de dar problema nisso aí, né? Porque vai se depositando matéria orgânica, passa, fica lá, e mesmo a água entrando em circulação, lá fica um filtro, fica decantando. Aí aqui no negócio lá fica velho, né? Assim, tá incomodado hoje. Fica velho, né? E depois tu começa a dar um ataque de parasita, ataque de Francisella, Streptococcus, mas tem um ninho assim guardado para elas, tá? Então, por isso que a gente vê que pedra ainda vai ser a melhor solução. Se tivesse cascalho, seria o cascalho, né? Mas como aqui não tem cascalho na propriedade, então tivemos que comprar umas pedrinhas ali. Dúvidas, sugestões, reclamações, fica à vontade. Então o cara
pediram também, como acabar com o parasita? Então, a gente nunca vai acabar com o parasita, tá? Então você não acaba com o parasita, você aprende a viver com o parasita. É que nem Streptococcus e Francisella. Não existe falar assim, acabou a bactéria Streptococcus, acabou a Francisella aqui no meu tanque. Não, sempre vai existir. Mas nós aprendemos a trabalhar, é que nem agricultura. Fungicida, né? Fungo, na ferrugem, na soja. Ela não acabou, ela sempre existiu e sempre está ali. O que aconteceu? A agricultura aprendeu a trabalhar. Então a questão Streptococcus francisella aprendeu-se a trabalhar. Dá um e outro ataque, mas sabe já agir. Parasitas, nós vamos ter que aprender a trabalhar. Não vai ter jeito. Então outro estudo que a gente está fazendo, né? A gente fala estudo porque demora. Não é assim, eu li lá em tal artigo. Não, isso lá é uma teoria. O estudo é quando você põe em prática e você vê o resultado, funcionou, né? Então, por exemplo, como a gente trabalha com recirculação, e a gente está vendo ali, na parte teórica ainda, como desenvolver alguma coisa simples, barato, para tentar diminuir a carga de parasitas, tá? Então, por exemplo, vou ter que bombar água do rio para preencher o tanque numa seca. Como é que vamos agir? Eu vou pegar essa água do rio, já sei que vai dar problema. Então, tem mecanismos, talvez, só que tem que testar. Teoricamente diz que funciona, mas e na prática, né? Tem tanta coisa que, por exemplo, na prática, na teoria funciona, que nem o areador chafariz. O produtor falou, não, eu tenho tantos chafariz aqui, isso me dá para 16 toneladas. Tem 3 areadores chafariz, dá para 16 toneladas. Eu ouvi, fiquei quieto, né? Porque o assunto era outro. Aí eu fiquei pensando, mas quem que passou essa informação para ele? De onde que ele tirou isso? Né? Foi alguém. Isso é teoria, né? Aí eu quero ver na hora que tiver oxímetro se vai bater. Então, o cara fala que é para isso e dá, mas cada tanque é um tanque. Se a água dele tiver barenta, sem chance, né? E teoricamente não vai bater a conta, né? 16 toneladas de peixe, ele vai consumir, depende da época ali, ele vai consumir 320 kg de ração, né? Vai bater o pico de 320 kg de ração. Então vai precisar pelo menos ali um pouquinho mais disso, né? Porque vai faltar CV para ele por causa da questão do... Precisamos 1,5 kg de oxigênio para 1 kg de ração, entende? Não vai bater. E o areador não incorpora isso. Então você já fala, não vai bater. Então vai ter momentos que a tilápia vai passar sufoco. Mas tem o clima que ajuda. No inverno passa, no verão sufoco, tá? Água dura e dureza pode ser a mesma coisa? Não, aí que tá. Eu não consigo usar as palavras mais simples, vocês me conhecem, eu gosto de usar palavras... Eu falo meio grosseiro assim, mas... De alemão, colono, né? Perdi o chamarão agora. E por isso que dureza em carbonato é uma coisa, dureza total vai ser outra coisa, né? Então, o que a gente percebe? Por isso que eu falo, sempre vamos aprender alguma coisa. Não tem jeito, vai... Por isso que você não pode fechar a mente. Fala assim, estamos indo para 12 mais 1 anos de produção, né? E daí, gente, eu não sei nada sobre tilápia, sobre água. Por mais que eu desenvolvi bactéria biturbo, desenvolvi a sopa na água, funciona tudo. Mas não quer dizer que a gente sabe tudo. A gente sabe bosta nenhuma. É isso que a gente mostra. Porque quando a gente fala assim, quando a gente sabe, eu posso falar assim, não. Eu sei tranquilamente até 5 ou 6 peixes por metro sem dar problema. Ponto. Aí vem um monte de parasita e daí? Meu filho, com 6, a tendência lógica, com menos peixe por metro, menos estresse, menos parasita. É a lógica. Mas se eu bombo a água do rio que está cheio de parasita e eu altero o sistema que tinha pouco parasita para muito, vai pegar igual. Então acontece isso. Mas a tendência lógica é a seguinte, quanto mais peixe por metro, mais chance parasita por várias questões. Mais densidade de peixe, mais estresse para tilápia, mais matéria orgânica, mais carga pesada na água de matéria orgânica e fica o ciclo. Então talvez aqui que eu falo, né, que é uma solução, se você quer aumentar a quantidade de peixe ou chegar ali 10 peixes por metro, 12, e você está acontecendo que nem eu,
está acontecendo assim, estamos um pouquinho na sorte, vamos falar a verdade, estamos assim meio que na sorte. Na sorte é o seguinte, vamos meter oxigênio, deixar o aerador mais tempo ligado e tá tudo certo. Vai, mas não é eficiente, vamos falar assim, nós não estamos sendo eficientes. Como com 6 peixes por metro, vamos dobrar para 12 e nós não conseguimos a mesma eficiência, tá? Então, opa, o que está faltando? A água, beleza. O que a gente pode ajudar na água? Nós temos que quebrar a água. Nós temos que entender que ela é esponja e essa esponja ela está ficando melequenta porque tem muito peixe por metro. Então, altera a biologia muito rápido. Então, depende da época do ano, depende do que for aplicado, qualquer coisa altera a biologia da esponja, que seria a água, e daí os produtos diminuem a eficiência. Aí que vem a chave. Então, nós temos que quebrar mais vezes ela. Entendemos que ela está ficando dura, temos que limpar a esponja. Ou seja, nós temos que limpar a esponja para daí dar certo, talvez produzir 12 peixes por metro, como se fosse, por exemplo, com 8. É assim que eu trabalho aqui, sempre me desafiando, mas com eficiência. Não adianta nada chegar lá e tenho 20 peixes por metro. Conversão de Erasron deu 2,2, demorei 16, 25, né, peixe por metro. E demorei 16 meses para produzir esse peixe. E não foi entregue com 1 quilo, tá? Então, para você ver, não vai bater. Na época, acho que... não, deu 16. Por ano, acho que deu 16 quilos. Faz anos já. 16 quilos por metro quadrado produzido. Por ano, daí. Dividido em 16 meses, né? Mas não valeu a pena. Então, não adianta. Daí é melhor pôr 8 peixes por metro, menos risco, essas coisas, né? Mas 10 peixes por metro tem já mais gente entrando nesse mundo, vamos falar assim, nesse desafio. Mas está acontecendo essas oscilações. E aí que nós temos que falar, por que está acontecendo essas oscilações? Está ligado à água. Mas eu uso o produto X, eu uso o bioremediador, bactéria, eu uso enzimas, sopa na água, e ainda está ocorrendo. Mas a água está dura, ou seja, a esponja está fechada. Precisamos limpar a esponja. Então hoje já vai ter produtos no mercado que a gente tem que testar para depois falar. Não adianta pegar e falar, depois você vai me xingar. Tá bom? Lucas, aplicar cal aumenta o pH e não aumenta a alcalinidade. Por quê? É que não aumenta a alcalinidade, mas aumenta a dureza em carbonatos, que são os carbonatos e os bicarbonatos. E isso que a tilápia, o sistema mais preciso. Então ele é um choque rápido. A alcalinidade está ligada a um outro cálcio. Quando fala alcalinidade, você faz a medida de um cálcio, você tem que olhar no kit. Quando se fala em dureza em carbonato, já é outra forma de bicarbonatos e carbonato. Não é cálcio. Então é outra linha de raciocínio. Dureza total é outros cálcios, que você vai medir todas as durezas, né? Então, por isso que se você tem a análise alcalinidade, você fala assim, eu apliquei cal aqui e não subiu, né? E daí você vai fazer a análise de dureza em carbonato, KH, vai subir. Então, entende? Você tem que ver a análise. Por isso que a gente trabalha aqui em amônia, nitrito, pH. Na verdade é principal, dureza em carbonato, amônia, nitrito e pH é por último, tá? pH para nós não importa. Porque a gente trabalha com recirculação, dificilmente vai ficar ácido. Só se a gente bombar a água do rio, ficar alimentando. E isso a gente não faz. A gente evita a renovação mínima possível. Então a gente já sabe que não precisa ficar medindo, mas nós medimos igual, tá? Nós não temos o controle do pH como as pessoas querem. Não é um sistema raso. É um sistema tanque escavado aberto, tá? Então muda o jogo do controle do pH. Não é viável você ficar querendo controlar. O importante é a tilápia comer e crescer. Tá? Então por isso que você vai ver, a aplicação de cal não vai mudar. Tá? E às vezes tu vai pegar ao contrário, você vai ver a dureza em carbonato baixa e vai fazer a análise da alcalinidade e vai estar alta. Aí você fala, não pode aplicar cal, mas vai ouvir quem? Aí começam os confrontos, as discussões, e é muito maravilhoso, tá? Então não existe certo e errado, eu sempre falo como estou fazendo aqui, se quiser fazer um teste, faça, se quer continuar do seu jeito, continue, né? Porque quem vai pagar a conta sempre vai ser você. Você que fez o buraco, você que jogou a água dentro e você que colocou o peixe. Então a gente só transmite a forma que a gente está trabalhando, que outras pessoas trabalhem e também dá um resultado muito bom, tá? Conversão ótima. É normal a tilápia se alimentar menos no inverno? Sim, na verdade depende. Tem produtor mandando vídeo ali que parece verão. É absurdo, né?
Por quê? Porque antigamente até é interessante falar sobre um pouco alimentação, que as pessoas, como é que vamos falar? Tem que atualizar, a gente tem que se atualizar, que nem eu, agora estou falando um negócio de quebrar água, uma coisa assim que para mim ontem não existia, vamos falar assim, há poucos meses ouvi o assunto e agora realmente está fechando o ciclo que a gente está percebendo, né? Aí a gente vai testando. A alimentação da tilápia não existe certo e errado, só existem manejos diferentes. Por exemplo, aqui na nossa região, muitas pessoas tratam um dia sim, um dia não. Daí me pediram, Lucas, o que você acha? Analise a sua gestão da sua propriedade. É certo ou errado? Não. Daí eu falei o seguinte, qual que é a minha lógica de tratar todo dia, indiferente à temperatura de água? Primeiro, nós tratamos pelo amanhecer, ou seja, 8 horas, 8h15, estamos indo tratar, né? Tratar o peixe. Então ela come menos, é horário menos propício para ela, então ela nunca vai comer demais. A não ser que você jogar e sobrar, né? 5 minutos de sobra, 10 minutos de sobra é o máximo. Ou seja, eu trato lá em cima, vou aqui embaixo, até voltar, ela tem que estar limpo e o peixe ainda com fome. Pra você ter noção, assim que eu trato aqui, né? Então beleza. Quem trata às vezes um dia sim, um dia não, ele já não trata às 8h30, ele já trata às 10h30 ou 11 horas. Então a tilápia já come mais, tá? Qual que é o problema? O problema é que se a temperatura baixar muito rápido do outro dia, tendência de barriga cheia, não fez a digestão, pode dar problema. Pode. Outra questão que vai acontecer, você não perceber como um dia sim, um dia não, você não percebe como se tratando todo dia. Você percebe todo dia, você já percebe que a tilápia comeu um pouco menos. Você já começa a perceber, você fica mais atento. E um dia sim, um dia não, normalmente ela vai sempre estar mais voraz, né? Normalmente, é mais difícil perceber, tá? Então você começa a ter essas coisas. Qual que é o melhor manejo? Aquele que você escolher e ver o resultado. Mas falar assim, tratar todo dia vai matar o peixe? Não mata. Tratar um dia sim, um dia não vai matar o peixe? Não mata, né? Senão o pessoal não ia fazer. Só que daí você tem que pegar e copiar todo o manejo da pessoa. Não, por exemplo, o cara está tratando às 8h30 da manhã, vou tratar assim um dia sim, um dia não. Daí talvez não vai dar o mesmo resultado que a pessoa que trata às 10h30, um dia sim, um dia não. Por causa da quantidade de ração, tá? E aí outra questão. Outras coisas que falam, né, não dá pra... Como é que eu vou explicar? São informações que eu vejo assim, ó, a gente brinca de tabu, mas toda informação tem um ponto de verdade, né? Então, você vai ver até eu, se tu pegar uns vídeos mais antigos, vai ver que eu já mudei certas questões. Mas Lucas, você mudou sim, por quê? Porque na época que falava, não usava certas questões, certos produtos. Vou dar um exemplo, na ração. Sei ir tratar o peixe. Tem pessoas que falam assim, abaixo de 18 graus eu não trato o peixe. Porque diz que não converte. Pronto. Quando essa informação foi criada? Foi quando a ração estava balanceada já? Foi há 5 anos atrás? 6 anos atrás? E que horário tratava o peixe? Gente, tratava 1h30 da tarde. Então, o que eles perceberam? Se a água estava 18 graus, tratava, e se não estava, não tratava. Mas às 1h da tarde ou 2 era o horário mais quente e logo esfriava. Então, na verdade, o que eles fizeram? Desenvolveram uma técnica, tá? Simples. Ó, se baixar de 18 você tratar, vai passar a noite, vai esfriar demais e o não faz digestão. E quando a gente começa a tratar, ó, se a tilápia tem fome, às 8h30 da manhã, a água 14 graus está tratando, e ela vem comer, não vai fazer mal para ela. Por quê? Porque se a 14 graus ela vem comer, ela tem fome, então o sistema digestivo dela está funcionando mais lentamente, mas está funcionando. Então o que acontece? 18 graus não trato mais. Pera aí, não converte. Mas por que não convertia? Usava-se bactéria biturbo na ração, usava os aditivos na ração que usa hoje, né? Depende a empresa de ração que você pega, já tem uns aditivos prebióticos lá dentro, tudo para melhorar a parte digestiva. Então você vai ver que a ração melhorou, tecnologia que o produtor pode colocar fora da ração, né? Melhorou a digestão, que a bactéria biturbo melhora muito a digestão.
Então melhora o apetite dela, então ela vai converter. O produtor passou para mim ali que deu 3,3 gramas mais ou menos dia, nesses últimos 30 dias, 20 e poucos dias, 30 dias, né? E pegou frio, gente, e aqui a época tá, a temperatura de água não tá legal, né? Então não vai bater 28 graus, 24, tudo abaixo de 22, 21, isso a máxima, e a mínima amanhecendo às vezes 18, 17, e conseguiu pôr peso na tilápia. Então mostra o que? A conversão vai ser a melhor daquele produtor lá? Não, não vai. Mas não vai ser uma conversão como antigamente, que não convertia praticamente nada. É uma coisa que, se vocês pegar um vídeo talvez bem antigo no começo, que ou talvez nem divulgava, mas eu lembro que nós chegamos um ano a tratar a tilápia e deu a conversão negativa, ou seja, ela emagreceu. Só que naquela época não existia bactéria biturba, a aração não era formulada como hoje, não tinha a expertise, né, os formuladores, não tinha a experiência, não tinha toda a sabedoria que tem hoje. Então vai mudando o jogo, então você não pode ficar preso a uma informação. Então o que eu falei pro produtor, pega e abre o peixe e vê se não está comendo tera. Eu falo para vocês, pega o peixe e abre, vê se não estão comendo tera. Se está comendo tera, você pode tratar. É a forma mais simples para não errar uma sugestão para qualquer propriedade, tá? Abre o peixe e vê se tem tera. Se tem tera, ele ia comer ração. Então, ele comendo tera, ele vai ganhar gordura. Gente, o peixe comendo tera, tilápia, vai ganhar gordura? Ele vai engordar? Ele só vai saciar a fome que ele tem. O que vai acontecer? Vai consumir a gordura dele igual e vai emagrecendo. Vai sair do inverno, a tilápia vai estar assim, ó. Se você olhar de lado, praticamente ela vai estar invisível. Só de assim para ver ela. Assim você vai ver ela quase invisível. Ela vai emagrecer muito. Depois vai demorar 2 meses para engordar ela. Esses 2 meses de eração, você vai ver que você podia tratar no inverno e mantido ela, tá? Porque hoje tem tecnologia que converte. Então, por isso que tem que cuidar as técnicas. É a evolução. De repente, daqui a um ano, você vai ver, nós estamos falando outra coisa da água, além de quebrar a água, outras coisas, outros produtos bem mais loucão aí, que a gente nunca imaginou, que pode usar na água, que ajuda na produção, tá? Então, por isso que sempre mente aberta. Por isso que eu tento manter a minha mente mais aberta, sou teimoso, sim, né? Por isso que a gente aceita ajuda das pessoas, sugestões, sempre estamos aceitando visitas, né? Por isso que a gente abriu a propriedade, estamos mexendo nela devagarzinho. Então eu convido você, provavelmente no final desse mês nós vamos fazer um dia de SPER de novo, porque já tem essas partes, novas tecnologias para parasitas. A gente entende que tem que quebrar a água e a gente entende que tem que evoluir. E a gente entende que a pessoa também tem que estar preparado para isso. É que nem a agricultura, né? Se não tiver uma boa orientação, não dá bom resultado. Pode chover certinho, mas se não tiver um técnico orientando tudo. E um dia esperto é muito legal, porque você tira todas as dúvidas e troca informação, né? Eu fazia isso, eu fazia aquilo, pá. E aí faz a roda e vamos atualizar. Então, agora começa a acontecer. Vou testar isso aqui, vou testar aquilo ali, realmente está funcionando e melhorou. E aí a gente, produtores, acredito que vai divulgando entre eles, entre os amigos, e vai trazendo a informação mais correta possível, tá? Muito melhor do que eu pegar aqui, fazer a live, falar, e você, a transição daqui para lá, até você pensar, ouvir, às vezes está olhando outras coisas, está pensando outras coisas, você acha que entendeu, não entendeu e faz cagada, tá? Então provavelmente vamos decidir hoje a data para fazer um dia SPER da tilápia novamente, para trazer essa atualização, porque a gente vê que é muito importante. Porque o que vai acontecer? Que a gente tem medo. Medo não, né? Que a gente não quer que aconteça, que nem o uso indiscriminado de antibiótico, né? Começou a usar o papapá e todo mundo está usando. Depois parou de funcionar. Aí começa a dar aqueles rolos. Aí a gente acaba estragando tudo. Os parasitas também. Se nós não aprender usar os protocolos mais certo possível, vai dar resistência e nós vamos ter um problema muito sério daqui a 1 ano, 2 anos. Vai ser que nem a francisela. Depois você usa um antibiótico lá, parece vitamina, ela só cresce mais, né? Então, por isso que tem que estar mais próximo da gente, mais para tirar a dúvida mesmo, tete a tete. E a gente percebeu nos últimos eventos que
ocorre muita troca. Além da gente trocar, as pessoas entre si vão trocando. Isso é muito bom. Então, se você quer se manter atualizado, quer entender como quebrar a água, nada melhor que vir aqui na prática conosco, tá? Então, vai ficar ali, vamos divulgar a data até o final do dia. E se você gostou e quiser vir, todo mundo, quem já participou, porque o assunto vai ser outro. Vai ser direcionado a isso para talvez você falar, agora eu entendi, porque esse tanque dá isso. Vou fazer isso, vamos ver se funciona. E depois o que mais a gente deixa nos orgulhosos é você mandar uma mensagem, ó, é isso aí mesmo, resolveu, né? Porque nós precisamos aprender. O que é aprender? É mostrar a teoria, você põe em prática, ó, deu o mesmo resultado, é isso que a gente quer. Tem mais pergunta? Examita, parasita mais comum em intestino. Ele também pode provocar a lesão na cabeça? O BNC, buraco da cabeça. Olha, até que eu sei, até que eu estudei, sim, ele se instala no intestino, tá? Ele vai se proliferando, ele entra na corrente sanguínea da tilápia e daí ele vai se instalar onde é que tem mais corrente sanguínea passando. Na cabeça, por causa do coração também, então ali vai ter bastante circulação, por isso que ele explode a cabeça e vai na medula, tá? A tilápia, ela se defende desse parasita, ela cria uma inflamação para expulsar e por isso que fica a desgraça tudo vermelho aqui. Então, teoricamente, sim, vem dali. Mas, teoricamente, também acontece de vir contaminação, né? Vem da água e daí vai aumentando a infestação. Mas o que a gente percebeu, onde que deu para nós aqui, foi onde que tinha 15 peixes por metro. Então, ali realmente deu de matar peixe e dar problema. Daí a gente conversou com mais produtores, né, que tinha menos peixe por metro, e falou assim, eu vi, um aqui, outro ali, mas não me preocupei. Então o parasita já está instalado. É isso que vocês querem entender, o problema já está. O que acontece? Só precisa criar o ambiente, ou seja, põe a pressão para explodir. Nós criamos uma pressão põe 15 peixes por metro. Por isso que agora a gente vê o negócio, qual que é a pressão? 15 peixes por metro, a água está dura, aí começa a dar os problemas. Opa, então se a gente conseguir resolver o problema da água, conseguir resolver é questão de entender. Então, quando você entende, você fala assim, você tem esse problema, faz isso, protocolo, e resolver o teu problema. Isso é entender, isso é aprender. A teoria fala uma coisa, mas a prática é outra, né? Então, esse é o maior desafio que vai ter. Que nem eu estava explicando aqui no começo, o que vai acontecer? O problema é você perder o teu peixe, ele pode até recuperar, mas se tiver uma inflamação ali no filé, você perdeu, o frigorífico vai descartar, vai para farinheira, né? Se fosse só na cabeça é uma coisa, mas e o filé? Então acaba se perdendo, tá? Então é a nossa preocupação disso. Mas aí tem que entender como que ele está vindo e por que ele está vindo. Qual que é o ambiente que ele quer, né? E por que está se instalando, né? O que eu fiz antes e por que está vindo agora, né? Porque eu já cheguei a pôr 25 peixes por metro, 20 peixes por metro, 15 peixes por metro, mas não dava esse problema. Mas o que eu não fiz agora nessa produção que ele está atacando, tá? Então é isso que a gente vai aprendendo, né? Então que hora que é? 1h26. Então para chegar aos finais aí, já está ficando muito comprida essa live aqui. Se tiver mais a pergunta, fica à vontade em fazer. Que a fome já está batendo ali, viu? Aí tiver a pergunta do tanque sobre parasitas, né? Vá fazendo ali. Não perde princípios ativos que a gente não vai divulgar. A gente vai só mostrar o caminho. Aí você pesquisa no Google, que o professor Google já mostra. Tá? Entende? Você não precisa saber... você não pode ter a resposta. Você só precisa saber o caminho para achar a resposta. A melhor forma de aprender é essa. É sempre assim que eu aprendi. Porque aí você nunca esquece. Você obrigar a estudar. E a gente tem que cada vez, nós, produtores de tilápia, ser mais profissionais. Não vai ter jeito. O mundo pede isso, toda a área é assim, desde criador de frango, porco, agricultura, peixe não vai ser diferente. Mesmo na integração, mesmo você está ali, você vai ver que tem que se profissionalizar igual, tá? Mesmo com auxílio, porque não tem técnico que vai vencer, tem? E os dois vão sempre se ajudando, agregar força, né? Até meu chimarrão tá frio hoje. Hoje que não tinha vento. Oi.
Olha ali, ó. Ah, uma borboleta tomando chimarrão agora. Linguda. Essa é uma língua comprida. Aí não tem nada, só tem madeira. É. Falar assim, comeu quantos pés de mandioca para chegar aqui? Então tá bom. Fica aí. Só não toma meu chimarrão. E uma pergunta. Ah, sim. Ah, sim. Quais sintomas que o peixe mostra quando está com parasitas e qual protocolo inicial fazer? Tá, o protocolo, vamos falar assim, que a gente tem hoje, né, que a gente está mudando já para entender. Por exemplo, se tu tiver mais que um tanque e tem a mesma quantidade de água, de peixe por metro, não precisa ser a mesma quantidade, mas sim por metro. Ah, tenho 10 aqui, tenho 10 peixes aqui. Geralmente eles comem parecido, né? Se transforma lá em peixes, né? Por exemplo, tenho 35 mil aqui e 10 mil aqui. Claro que vai dar diferença em quilos de ração, mas tu transforma lá, você vê que tinha que estar comendo, vou dar um exemplo, 100 kg aqui e 350 kg lá, né? Aí eles estão comendo mais ou menos assim. E daí de repente aquele 350 começa a cair para 300, cai para 250. E esse aqui, o de 10 mil, ele come ainda 100 kg. Aí você entende que, opa, lá está diminuindo a ingestão. É um... Tem uma aranha aí, você. Descendo lá. isso tudo é amizade. Vai para baixo e tá indo bem. Só não vai dentro, não vai dentro da bota. Pronto. Pô, ela é contramão isso aqui. Vai para trás aí. Só não deixa eu te esmagar. Aí o que acontece? É uma forma de você conseguir perceber a falta de alimentação no inverno, que é o difícil, porque você acha, não, a temperatura caiu, isso que aconteceu. Aí você fica meio assim, é água fria, e você não vê. Aí depois a água esquenta, ela não volta a comer. Tá? Essa é um parasita menos agressivo. Aqui ela aqui. Pô, tu tá. É a mesma, já deu a volta. Tá bom, você é na contramão. Me atrapalha essa aranha, que coisa. Aí é uma forma. Outra forma que a gente percebe, se por exemplo a tua água virar, ela tá verde, bonitinha, e dela ficou meio barenta, a chance da parasita também é grande, porque o ambiente fica propício, muito propício para o parasita. Se você entrar dentro do tanque e sentir muito ataque de sanguessuga, se tem sanguessuga é sinal que também pode ter parasitas, né? Existe parte de você ver no peixe parasitas externos, fazer a raspagem, você vê também. O produtor já me mandou também que conseguiu visualizar parasita internamente no intestino. Então ele abriu o intestino e viu 2 tipos de vermes, chato e o outro lado sei lá qual, esqueci o nome. Então você acaba vendo isso. E ele percebeu mais ou menos pelo trato. E foi diminuindo, vai diminuindo. Mas nada agressivo. Quando você tem que se preocupar? Tá comendo lá, vamos falar dos 350 quilos. Foi para 300, foi para 250, foi para 250, foi para 100. Tá nos 50 quilos aqui e o outro tanque tá nos 100 quilos. Aí se preocupa, porque a infestação está muito forte. Tá? Protocolos, primeira coisa, verificar o que aconteceu. Eu acho que bombeia a água do rio, para você aprender. Que nem aqui, nós descobrimos 3 vezes bombamos a água do rio para se tocar. 3 vezes. Então, eu bombei a água do rio, então aconteceu isso, daí 5, 7 dias começou a diminuir a ingestão, chegou lá. Verificar a dureza em carbonato, então o produtor verificou também que atacou parasita porque ele deu uma descuidada, né? Faz parte, dias corridos, muita coisa, então acaba não cuidando da dureza em carbonato, caiu para 20 e daí atacou. Por isso que eu falo, os bicarbonatos e os carbonatos são muito essenciais para a tilápia. Se chegar a 20, ou seja, 2 gotas em 5 ml, ela já fica muito à mercê de problemas. E aí você aplica na água. E quando aplicar na água, é isso que a gente vai ter que... Só que precisa de microscópio, aí vai ser mais difícil para o produtor local, então a gente tenta de uma forma ou de outra outros meios
né, para você conseguir saber qual que é, né? Porque daí vai ter princípios ativos que pega tipo de vermes, vamos falar assim, parasita, e o princípio ativo que pega outro tipo. Aí você fica na dúvida. Então hoje a gente vai assim, vê que funcionou a última vez, muda o princípio ativo. Pronto, não funcionou, volta, não tem o que fazer. Então fica muito ainda hoje no achismo. Então por isso que a gente está conversando e pedindo ajuda para as pessoas ali, para a gente desenvolver uma análise mais fácil que o produtor pode fazer, de forma mais rápida, para acertar mais princípios ativos, né? Senão vai ficar que nem na parte do antibiótico, vai pegar aquele lá como tabu e vai o resto da vida usar ele até ele parar de funcionar. Então o protocolo é sempre corrigir a água, verificar outros casos que aconteceu, falta de oxigênio, amônia alta, que nem agora no inverno, às vezes pode dar um pico de amônia, nitrito, você deixa tudo desligado, e você não faz análise, aí atrapalha a tilápia. Então você tem que corrigir o que causou primeiro para entender, aí você entra com o protocolo. Mas no frigir dos ovos, você pode usar tratamento na aração, tá? Tem produtos na aração, porque a tilápia, por exemplo, assim, que nem um produtor lá, ela está comendo, vamos falar assim, 30% a menos que o outro, e não está crescendo. Mas ela está comendo, que nem um boi que atacou verme, né? Ele come, mas ele não engorda. Ele come menos, mas não engorda. Então ele come. Então na aração é mais barato que usar na água, tá? Mas geralmente vai precisar fazer protocolo na água e na aração. Aí você pode brincar, por exemplo, princípios ativos diferentes. Na água é um, na aração é outro, tá? É isso que é esses protocolos aí nessa época. E tem que lembrar que temperaturas baixas de água, metabolismo baixo da tilápia, retorno mais lento. Protocolos diferenciados na água, geralmente 2 aplicações, tá? 2 aplicações, não num dia só, divide por 2, 7 dias depois vai aplicar de novo. Só que daí você tem que entender o seguinte, não adianta nada você fazer o protocolo e daí você bomba a água do rio e infesta de novo. Esse é o problema, se você bombar a água do rio. Se for o problema no rio, que nem no nosso caso era aqui. Então você tem que ter esse cuidado ali, tá bom? Então, para você entender mais ou menos ali o protocolo que a gente faz aqui. Então agradecemos você que acompanhou essa live até o... Que hora que é? 1h35. 1h35. Espero que tenha gostado. Manda um positivo aqui. Compartilhe aí se achou interessante com seus amigos. Espero que você possa participar do evento final do mês aqui, para a gente falar mais abertamente, falar que a gente está fazendo aqui. E talvez com isso você melhorar a sua piscicultura, tá? Quem é mais informação da Tilápia Day Expert, entre em contato conosco pelo direct ou pelo telefone de suporte. Sempre estamos aqui para lhe ajudar da melhor forma possível. Entenda que quando a gente não pode ajudar como a gente gostaria é por questões que a gente não pode mesmo. Senão a gente ajuda de forma muito de bom grado todo mundo. Somos todos uma família, estamos aqui para se ajudar. O objetivo do canal sempre foi esse, ajudar um ao outro. Estou tentando ajudar da forma que a gente consegue compartilhar, que a gente pode compartilhar, tá? Então, fica aí. Temos curso gravados também, é uma forma de ajudar você ali. Tem curso Acabando com as Doenças, vai entender bastante sobre protocolos. Tem a tilápia produzida em 7 meses, né? Tem a questão do compartilhamento de tecnologia também, para você ter uma sonda mais em conta, na forma simples e barata de sua piscicultura, diminuindo a manutenção, corrigindo talvez os problemas de falta de oxigênio na sua piscicultura, para tirar essa questão de tantos areador dá de chega para o meu tanque. Só que se os areadores não estão ligados na hora certa, é prejuízo igual no seu tanque, tá bom? Então um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família e até a próxima.